Bom dia, começa agora mais um InfoMoney na Bolsa, nessa terça-feira, dia 23 de fevereiro. Depois do pregão que a gente viu de bastante euforia na segunda-feira, hoje o ânimo parece um pouco mais baixo, o mercado seguindo cautela com o exterior, as commodities ontem que tiveram um rally bem forte, minério subindo 6%, petróleo subindo 5%, e aí puxando os papéis de peso do índice, Petro subindo 16%, chegando a subir 16%, Petro PN voltando ao patamar dos R$5, Vale também mostrando um grande rally junto com siderúrgicas, especialmente CSN. Hoje a gente vê um pregão um pouco mais ameno. Lá fora, essas commodities aparecem com leve queda, o petróleo estava oscilando, o WTI mostrando uma queda um pouquinho mais acentuada do que o petróleo Brent lá fora, e minério de ferro mostrou uma leve alta de 0,16% nessa terça-feira, lá no porto de Qingdao, na China. Por aqui, o noticiário também reflete o IPCA 15, que saiu nessa manhã, mostrou uma alta em fevereiro, a maior alta mensal do IPCA desde 2003 para o mês de fevereiro. Trouxe um pouquinho também de apreensão no mercado, levando as taxas, os juros DI para alta nessa manhã. Com o cenário, expectativa de inflação mais alta, a probabilidade que começou a circular no mercado nesse início de ano de uma possibilidade do Banco Central cortar os juros parece cada vez mais reduzida. Um dos diretores do Banco Central, o Altamir, vem reforçando bastante essa postura de que, dada a condição macroeconômica, é cada vez mais difícil um movimento como esse do Banco Central. Então, toda essa leitura acaba também conduzindo o mercado nessa manhã. O que a gente vê é esses papéis de commodities caindo bastante. Lá fora, as bolsas também recuam. O dado em destaque foi o PIB da Alemanha. O PIB mostrou um crescimento de 0,3% no quarto trimestre de 2015, ante o terceiro trimestre, e avanço de 1,3% na comparação anual. O dado veio em linha com as estimativas. Bom, nos destaques aqui também, eu queria ressaltar ontem eu tive uma conversa com a estrategista-chefe do JP Morgan, a Gabriela Santos. A matéria vai sair no InfoMoney nessa tarde, para quem quiser dar uma olhada, acompanha o site, que ela deve sair entre essa manhã e o início da tarde. Na conversa a gente falou muito sobre esse sentimento da Bolsa. A gente tem visto um rally bem forte nessas últimas semanas, e se isso seria uma hora de virada, se essas altas que a gente tem visto bem abruptas nas commodities poderiam sinalizar realmente uma virada, dar sustentação a altas mais robustas de papéis ligados a commodities. A visão dela segue bastante cautelosa. Para ela, o Brasil ainda não está barato, essa hora da virada ainda não chegou, embora o fundo do poço pareça cada vez mais perto, a hora da virada ainda não apareceu. E os preços das commodities, apesar desse rally que a gente tem visto, o petróleo subindo muito em função da reunião da OPEP, expectativa de congelamento de produção em 3, 4 meses, como foi citado ontem, que levou também a alta de 5% do petróleo. Apesar de toda essa euforia em torno dessa reunião, o rally não deve se sustentar e a commodity deve seguir para o JP nessa faixa de $30 o barril. Não deve passar muito disso. Ou seja, o que poderia também impulsionar ativos aqui brasileiros, como Petrobras, não deve ter muita sustentação. Então, para ela, o cenário segue bastante cauteloso, com possibilidade de maior deterioração macroeconômica. Bom, a entrevista na íntegra vai sair no site, né? Mas, como também destaque, ela colocou que eles acreditam que o Federal Reserve deve aumentar a taxa de juros antes da metade desse ano.
Então, trazendo uma visão um pouco fora do consenso Bloomberg que a gente tem visto, de que o Fed deve passar essa segunda alta das taxas de juros, talvez para 2017, eles acreditam que deve vir esse ano, e também corroborando para esse cenário de pessimismo na Bolsa brasileira. Em linha com essa visão, o BTG Pactual também soltou uma nota nessa manhã, comentando sobre esse rally das commodities. Leitura dele bem interessante, vem em linha também com essa leitura do JP Morgan. Eles falaram que essa alta recente do minério de ferro não deve ser sustentada, justamente essa alta que levou os papéis da Vale, CSN subiu mais de 50% desde o dia 21 de janeiro. Lembrando que CSN é a siderúrgica mais exposta ao minério de ferro. Essa alta ela não deve ser sustentada e o minério de ferro não tem fundamentos para seguir em alta. No relatório eles colocaram lá 5 pontos que eles destacaram para não acreditar nesse otimismo com a commodity. Eu vou aqui citar os 5 pontos que eles salientam no relatório. Demanda de aço continua contraindo, estoques no Porto da China seguem altos, adições de oferta de cerca de 150 milhões de toneladas nos próximos anos, preços mais altos podem atrair mais ofertas chinesas no mercado, uma dúvida que fica. E futuros de minério de ferro apontando para perto de $40 a tonelada para 2016, 2017. Lembrando que o minério de ferro está em cerca de $50 a tonelada. Diante desse cenário, eles acreditam que não é possível ver um rally mais estendido do minério. Eles ainda lembram também do que aconteceu no início do ano passado. A gente viu um forte rally no início do ano e depois todo esse rally foi perdido no decorrer de 2015. Bom, seguindo aqui no noticiário, o destaque também volta para a pauta política. João Santana e a sua mulher, a Mônica Moura, chegam hoje em Guarulhos e de lá já seguem para a Polícia Federal em Curitiba, onde devem ser presos. Coordenador jurídico da campanha eleitoral da presidente Dilma Rousseff, Flávio Caetano, afirmou que os pagamentos feitos ao publicitário João Santana referentes às campanhas de 2010 e 2014 ocorreram de forma legal e transparente. No relatório da PF, esses repasses eles não foram caixa 2, mas sim repasses que têm cunho de corrupção mesmo. Bom, na sequência aqui também, destaque para a reunião na noite de ontem da bancada do PT no Senado, com o ex-presidente da Petrobras, o José Sérgio Gabrielli, para preparar para a votação marcada hoje do projeto de lei que vai tirar a obrigatoriedade da Petrobras na exploração do pré-sal. O PT quer ir contrário ao projeto de lei do senador José Serra, que pede pela retirada dessa obrigatoriedade da Petrobras, e tentam encontrar argumentos para votar contra essa medida. Caso seja favorável a retirada dessa participação obrigatória da Petrobras, essa notícia aí deve repercutir de forma positiva na estatal. Ainda sobre a Petrobras, segundo o Valor Econômico, a Petrobras planeja desativar sondas de perfuração terrestre em pelo menos 6 estados. O desligamento dos equipamentos que fazem parte das atividades de exploração no Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará está previsto no corte de $32 bilhões no plano de negócio 2015 e 2019 da estatal, que agora está em $98,4 bilhões. Nos destaques ainda, saiu também no Valor que a CETIP deve aceitar a oferta da BMF-Bovespa de R$ 41 por ação para a compra da companhia. Ontem os papéis da BMF-Bovespa subiram bastante, o mercado teve uma leitura bem positiva, acredita que esse acordo deve ser bem positivo para a BMF-Bovespa. Os papéis da CETIP recuaram no pregão de ontem, vamos ver como que eles estão reagindo hoje. BMF-Bovespa mostrando uma leve queda de 0,9% e CETIP uma alta de 0,7%.
O Ibovespa agora está marcando uma queda de 0,36%. Lembrando que ontem o Ibovespa fechou no maior patamar do ano também, voltando para casa dos 43 mil pontos. Ainda nos destaques, a gente tem notícia da Vale. O CAD decidiu que não há necessidade de avaliar o mérito da operação pela qual a Vale propõe assumir 50% da JFE Steel em sociedade Minas Gerais, da Minas da Serra Geral. Como consequência, o CAD decidiu pelo arquivamento do processo. Destaque também para a Marco Polo. A empresa informou que vai suspender temporariamente os contratos de trabalho para os profissionais do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias. A medida foi aprovada em novembro e vai ser implementada foi implementada a partir de janeiro, com extensão em 5 meses. A companhia registrou um lucro líquido de 9,9 milhões de reais no quarto trimestre, mostrando uma queda de 84%. A Marco Polo também informou ontem suspensão do JCP, juros sobre capital próprio, em função da crise econômica que vem batendo bem forte na porta da companhia. O resultado foi visto um pouco com apreensão no mercado, em função desligamento de funcionários, suspensão do JCP, forte queda no lucro líquido, um cenário bastante desafiador para a companhia. Bom, vamos ver como que está o pregão de hoje, as principais altas do Ibovespa. Hoje a CSN continua marcando alta de 1%, o papel subiu bem forte ontem, segue nessa linha. E as exportadoras Suzano, Fibria também aparecem na ponta positiva do Ibovespa. Do lado negativo, a gente vê a continuidade da queda do BB Seguridade, reportou o resultado ontem, mostrando queda de cerca de 10% no lucro líquido. E também papéis da Bradespar, a holding que detém participação da Vale, também caindo 1,5%, um pouquinho superior aos papéis da Vale, que marcam queda aí de 0,8%. Os destaques terminam por aqui e fiquem ligados no InfoMoney. Hoje vai sair a matéria exclusiva com a estrategista-chefe do JP Morgan. Acompanhem lá no InfoMoney que a gente vai soltar logo mais. Muito obrigada a todos e até amanhã.